Olá, voltamos para mais um episódio, né? Aqui é Marcelo de Carvalho Araújo, sou psicólogo. Estamos aqui com o pastor Huerto, né, para falar mais sobre Bíblia, Evangelho, fé e psicanálise, né? Nós estávamos falando sobre depressão, né? Se alguns crentes, algum cristão pode ter depressão, essas questões, né? E entendemos que a religião, ela amaceta muito essas coisas, né? Ela não quer que essas coisas apareçam tanto, né? E a ansiedade, o transtorno de ansiedade, como é que fica essa questão também? Eu acho que é o mesmo viés, é coisa que dá em gente. Por muito tempo a igreja ela teve dificuldades. A igreja também está em processo. Nós temos aí 2.000 anos de história, né? Vamos colocar, arredondar. E nós também estamos em processo. Algumas coisas são muito bem definidas, mas no que diz respeito ao ser humano, ainda existem novidades. A depressão foi tratada com muita severidade. Hoje as pessoas já começam a entender melhor, porque são coisas que dá em quem tem alma. Sim. Ansiedade é um processo clínico, né? Hoje já bem desenvolvida, já está bem esclarecido sobre o que é ansiedade. E pessoas adoecem, o cristão adoece, o cristão tem câncer, o cristão é um ser humano como qualquer outro. Sim. Certo? E a fé que nós temos, ela não evita que nós passemos por problemas. A fé nos ajuda a passar pelos problemas. Entende? Então não é uma redoma. A fé não cria uma redoma em torno de nós. Ela nos dá a esperança para passarmos por essas dificuldades. E a ansiedade, que eu acho que hoje superou a depressão, não é? Hoje superou a depressão. Então a ansiedade ela está muito, me parece que comum. Em todos os lugares você ouve falar sobre a ansiedade. E é algo que isso pode acometer sim na vida do cristão, porque o nosso time é diferente, o mundo está mudando rapidamente. Haja vista as nossas crianças, elas são muito mais rápidas. E aí em alguns casos é confundido com hiperatividade. Sim. As crianças são mais dinâmicas. O mundo, a vida intrauterina é muito mais agitada, né? O mundo é mais colorido, é mais high definition. Hoje nós estamos numa alta definição de imagens, de absorção de cores, de tudo. Sim. Então as crianças são muito rápidas. E eu percebo que as nossas crianças, elas têm um padrão diferente do nosso. Nós é que estamos ficando obsoletos. É uma geração que está ficando obsoleta e lenta. Então, a ansiedade está tomando conta das pessoas. Porque talvez, eu não quero fechar aqui, é uma hipótese, mas eu acredito que a tecnologia está causando isso. Também influencia, né? Influencia, também está causando isso. As pessoas, eu não sei se talvez possa ser que estivesse camuflado, mas eu não me lembro das pessoas serem tão ansiosas há algum tempo atrás. Sim. Eu não me lembro. Por que isso está tão aflorado na nossa sociedade como um todo? Isso é uma questão que nós precisamos observar. E a igreja precisa estar atenta a isso. Pastores tendo ansiedade, líderes tendo ansiedade, e nós precisamos aceitar que a fé, que a nossa fé, a nossa vida com Deus, ela vai nos dar recursos para sobreviver, para superarmos um quadro deste, mas não há garantia que nós não passaremos por isso. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Aflições vem do quê? Sim. A aflição, ela vem da alma. São essas aflições do tempo que nós estamos vivendo. Então, eu acho que a ansiedade é algo que nós temos que ter bastante cuidado, ter um olhar muito atencioso. Sim. Com essa questão. De não tratar de maneira religiosa, mas de maneira clínica mesmo. Tem pessoas sendo devoradas pela ansiedade. A ansiedade, ela devora você. Ela vai te tolhindo, ela vai te encurtando, ela vai te fragmentando, te diminuindo, te oprimindo. Tem pessoas que infelizmente já
tive a experiência de ver pessoas sendo devoradas pela ansiedade. Você já atendeu muita gente no gabinete Sim, pastoral, né? sim, sim. Eu já conversei com muitos irmãos sendo totalmente destruídos. E aí, vivendo uma vida assim indigna, né? Por causa da ansiedade. Perdendo relacionamentos, diminuindo o seu potencial para a vida profissional, para todos os ambientes da vida. Sim. Então a ansiedade, ela precisa ser muito bem tratada. Nós precisamos ter um olhar bastante atencioso, procurar ajuda. Realmente faz parte. Existem níveis e níveis de ansiedade, e é preciso que nós tenhamos esse entendimento. Pegando a psicologia e a psicanálise, como é que a gente pode tentar explicar um pouco o que seria uma depressão e um transtorno de ansiedade na psicologia, na psicanálise, pegando Freud, pegando um pouco de Jung, até o Winnicott a gente pode usar, sim, sim, né? Carl Rogers também, sim, pode ser usado sobre isso. Porque, como a gente entende um pouco sobre isso, sobre esse movimento psíquico, emocional que a pessoa tem? Tudo tem uma gênese. Não é um vírus. Não é um vírus. Não é um vírus. Um vírus você acorda, dorme bem e acorda gripado. Sim. Essas questões não. Elas têm a ver com a historicidade do sujeito. Elas vão aparecer. Sim. Então tem tudo a ver com a forma como nós, independente da linha, a linha ou a psicanálise do Freud, do Winnicott, do Jung, até mesmo a TCC, né, comportamental. Sim, comportamental. Ela tem uma abordagem bastante interessante no que diz respeito das crises de pânico, né, de ajuda, ansiedade, técnicas. Exatamente. Mas tudo tem a ver, Marcelo, com o que está dentro da pessoa, com o que ela foi acomodando dentro dela. Então uma hora a conta chega. A vida, às vezes a pessoa ela está num ambiente extremamente hostil, um lar que não é um lar sadio, desfragmentado, violento. Ela pode sofrer um abandono emocional, sentimental por parte da família. Isso vai gerando medos, crenças. É onde vem a ansiedade. Até abortos emocionais, né? Que a gente acha que isso não existe, né? Existe abortos emocionais. Tem pessoas que se sentem abortadas. Aquele negócio de rejeição, né? O complexo de rejeição causa isso. Claro, sem dar nome, respeitando totalmente aqui a identidade, mas eu me lembro que atendi uma jovem. Sim. Que as primeiras impressões que eu obtive, que eu senti, ainda estávamos em formação, foi na clínica escola, na Universidade de São Marcos. Ela tinha ali questões que ela se sentia assim, abortada. E era muito legítimo, tão legítimo que eu acabei descobrindo que ela havia sido adotada. Porque ela sentia um hiato. E isso foi gerando crises na vida dela. E ela não sabia de onde vinham essas crises. Ela não nomeou esse aborto, mas ela manifestou, e eu nomeei, né? Eu fui entendendo isso. Entendendo o processo. E aí, lógico, fazendo todo o trabalho para que ela pudesse se entender, né? Devolvendo isso para ela, dentro das nossas técnicas, né? Então, existem vários fatores que vai construindo o sujeito, é a constituição do sujeito. Sim. Então não é um vírus, é o que está acontecendo. Bom. A ansiedade, a mesma coisa. Quais são os gatilhos? Por quê? Por que essa ansiedade, esse medo? Aonde foi gerado esse medo? Em que episódio da vida? Em que episódio da vida? Como isso foi apreendido dentro do sujeito, como isso foi acomodado dentro dele, e agora ou determinadas situações, elas fazem isso eclodirem, essas questões, elas vêm à tona. Sim. Por que vêm à tona? Isso é importante saber, que isso aqui é inconsciente, né? Exato. Estamos falando de psicanálise ainda, né? Nós não estamos usando os termos que a psicanálise usa, porque senão fica uma conversa muito técnica. Estou tentando aqui trazer em termos mais populares, assim, que a pessoa acha dizer, que né? Não, a pessoa ela aconteceu isso com ela e ela ficou assim, mas ela não tem ideia que ela está assim, né? Igual você falou dessa sua paciente. O pastor Huerto, ele tem que fazer o quê? Ele tem que tentar
estruturar o ego da pessoa para depois trabalhar e nomear isso para a pessoa. Não dá para você fazer isso do dia para a noite, né? Não, é um processo. E a depressão, né, igual o transtorno de ansiedade, a pessoa tem a sua gênese, mas é uma gênese inconsciente. Ela não tem ideia de que ela tem, às vezes tem todo esse processo que ela está. É igual a questão da dependência emocional, né? Mesma questão. A pessoa tem isso, né? Ela sofre com isso, não é isso? E aí ela não sabe de onde veio ou que momento ela teve isso, não é isso? Exatamente. Porque muitas coisas elas são acomodadas, né, de maneira repressiva. Repressivo. Né? Isso está recalcado para dentro dela. É o termo freudiano. Exatamente. Isso foi acomodado de uma maneira bastante, talvez até com violência, né, com força, para que ficasse em um lugar que não pudesse voltar. Entende? Entendo. Tem uma letra de uma música que fala: cada vez que eu fujo eu me aproximo mais. Acho que é da Ana Carolina. Né? Às vezes a gente fica nesse looping de tentando fugir de algo. É a tartaruga tentando escapar do casco. Não vai escapar, amigo. Não vai dar certo. Tá certo. Então eu costumo dizer assim, numa linguagem até folclórica aí, que para onde a tartaruga vai, ela leva o casco. Certo. O que nós precisamos fazer é encarar o que está dentro. Entender por que eu estou sentindo isso. Legal. É buscar ajuda. É respeitar as suas dores. Existe uma questão cultural de que eu consigo, eu posso, até mesmo no ambiente religioso, né? Sim, muito. Eu vou orar, eu não estou desprezando aqui o poder de Deus, a ação de Deus, o sagrado, o milagre, essas coisas, ok, estão muito bem definidas. Mas o ser humano ainda é ser humano. Sim. Entende? E às vezes a gente vai ignorando isso, ignorando o que sentimos. Está cheio de gente se atropelando. Cheio de pessoas falando de vida, mas morto por dentro. Exato. Entende? Com discursos maravilhosos, mas dentro de si é só em fúria. Muito. Entende? Muito. Pessoas falando de vida, mas morrendo. Falando de coisas maravilhosas, mas vivendo um verdadeiro inferno, né? Dentro de si mesmo. Com depressão, com ansiedade. E aí a gente vai percebendo que o que assume ali é uma personagem. É uma personagem. Uma persona. Exato. Eu preciso projetar algo. Exigem isso de mim, isso no trabalho, isso na igreja, isso dentro do casamento. Quantas mulheres é apenas uma projeção. E a gente projeta, né? Quando vai projetar, tem que projetar algo para convencer. E aí a pessoa não é vista. Porque muitas vezes a pessoa só enxerga aquilo que eu estou projetando, aquilo que eu estou lançando. Exato. Entendeu? É um mecanismo de defesa, né? Tem uma explicação diferente dentro desse mecanismo, né? Mas eu estou usando nesse exemplo aqui. Sim. Então, é um mecanismo de defesa, está projetando isto. Muito bom. Entende? Então, ela vai assumir um papel que esperam dela. Então, ela faz essa projeção. Mas por dentro está tudo fora do lugar. Pânico, ansiedade, tudo isso são coisas que acontecem com quem existe. E nós precisamos entender isso e buscar terapêuticas para isto. A fé é fantástica. A palavra de Deus, ela nos inspira, ela nos dá força para vencer estes processos, mas tem também a pessoa deve procurar ajuda, dependendo da situação, do grau, da problemática, tem que procurar ajuda profissional. Isso não vai rivalizar com a fé, não vai rivalizar com Deus. Tem gente que acha que rivaliza. E onde eu queria chegar? Eu serei menos cristão, menos, enfim, de alguma maneira, se eu for buscar uma ajuda profissional, eu estarei traindo a Deus, ou é falta de fé. Falta de fé. Isso são tolices. Tem que se converter ainda. São interpretações equivocadas que nós temos dado à fé, à palavra de Deus. Sim, sim. Jesus quando nos chamou para segui-lo. Sim. E nós estamos seguindo, ele nos chamou para seguir os seus passos humanos. Exato. Legal. Ele é divino, mas também é humano. Sim. E nós estamos seguindo um homem que chorou, que sofreu, que se entristeceu,
que teve emoções, que fez a oração mais humana de todas as orações, que eu acho que o quadro ali de pânico, de ansiedade era absurdo. Ele No Getsemane? No Getsemane, ele transpira sangue. A ciência explica esse fenômeno, não é? E ele fez a oração mais humana, aquela oração que nós fazemos quando vem aquele arrepio na coluna cervical, assim, ó. Ele orou a Deus pedindo para que o livrasse daquele cálice. O cálice dele é um cálice que nenhum de nós poderíamos beber, só ele. Era a ira de Deus. A ira de Deus, né? Por causa dos nossos pecados. Mas ele se submete à vontade, né? Todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Mas ele fez a oração mais humana de todas as orações. Aquela oração do desespero, não aguento mais, isso está me matando, está me destruindo. Tira isto de mim, passa de mim essa luta, passa de mim este cálice. Então, Jesus nos dá exemplos. Ele se entristece, ele chora, ele se revolta por ocasião da entrada triunfal em Jerusalém. Ali ele remove os cambistas, ele faz um discurso duríssimo. A purificação do templo. A purificação do templo, exatamente. A passagem bíblica sobre a purificação do templo. Ele está tomado de emoções ali. Sim. Ele está tomado. Irai-vos, mas não pequeis, né? Mas ele está uma ira de Deus ali, mas ele está emocionalmente, né? Bastante mexido com a situação. Então, ele nos deu exemplo de tudo isso. Ele dormiu, ele se cansou. Legal. Então, Jesus ele é também esse exemplo humano, de pessoa pacífica. Com certeza ele também teve suas tempestades, porque ele era humano. E ele, bem resolvido em Deus, à luz das Escrituras que sempre o acompanhou, né? Então, as Escrituras sempre o acompanharam, então ele resolveu as suas questões. Mas Jesus nunca fugiu do seu lado humano no relacionamento com outros seres humanos. Legal. Nunca. Ele nunca negligenciou a humanidade. Pelo contrário, ele foi, dentre os homens, o mais homens de todos. Isso lembra o Humberto Holden, né? Professor Humberto Holden. Do homem crístico. O homem crístico. Cristiano, né? Cristianizado. Que a maturidade é o homem cristiano, né? O homem crístico, né? Sim. Pegando aqui um bate-bola, para nós terminar amarrar toda essa questão. Sim. Por exemplo, tem gente que acha que não dá para falar sobre Freud e Jung, né? Me perdoem, mas eu acho que às vezes dá para colocar um pouco Freud e Jung no meio. Olha lá, hein? Você falou da repressão, né? Quando o ego não aceita algo, ele reprime, né? Quando o sintoma vem de volta, é justamente o retorno do recalcado. É o sintoma. É o sintoma. Quando a gente sente isso e fica algo inconsciente, o Jung fala dos complexos. E quando fica aquela questão dentro do inconsciente, não é resolvida, não é ressignificada, quando não tem um trabalho ali, nós achamos que aquilo morreu. Mas não morreu, certo? Não, pelo contrário. Ele vai crescendo, né? Ele vai, aí Jung fala, né? Ele vai se complexando. Ele vai fazendo amarrações com outras questões que surgirão na vida do sujeito. E aí ele vai criar, por isso que é complexo, gente, porque é um trauma que se une com outro trauma, um acontecimento que se une com outro, ou uma repetição de acontecimentos que confirmam o trauma. Então a pessoa vai criando o quê? Vai criando um complexo dentro dela. Sim. Jung chega a falar que isso pode ser, isso chega até ser uma personalidade dentro de nós, né? Eu estou falando sobre isso porque para mostrar a força que tem o inconsciente nesse trabalho do processo de ressignificação que a pessoa tem na igreja. Sim. Ou em qualquer pessoa, né, fora da igreja ou dentro dela, né? Sim. Então dá para amarrar essas questões e entender que o processo terapêutico não é tão simples, não é isso? Não é tão fácil. Não é uma coisa do dia para a noite, igual a religião fala, né? Que não é bem assim, né? Não. É cuidadoso, tem que ser respeitoso, tem que respeitar a estrutura do outro. São questões que para alguns poderiam não ser nada, mas para aquele sujeito é. Sim. Para ele causou muita coisa. Então, o que nós não podemos na vida, nós não podemos cometer o erro de querer analisar o outro a partir de nós mesmos. Legal, muito bom. Isso na minha vida do ministério, como um cura de almas, né? Sim. Como um pastor de ovelhas, eu sempre tento ao máximo me colocar no lugar do outro. Sim. Entender de que lugar ele está falando, sem perder de vista o meu lugar, é claro.
né? O setting terapêutico é uma coisa, o gabinete pastoral é outra, Sim. tá? Então, eu sempre tento entender. Jesus, ele tinha empatia, ele se colocava no lugar da pessoa. Sim, sim. Então, não é simples, é um processo. O evangelho também é uma terapia que vai nos restaurando, mas na verdade é restaurar mesmo. E o que é restaurar? É trazer a imagem original de volta. Sim. Ela foi deteriorada pelo tempo, pelas intempéries da vida, dos acontecimentos, e o restaurador, ele não vai reformar, ele vai restaurar. Seria próximo do termo de ressignificar? Sim, que a gente vai chamar isso, esse processo na doutrina da soteriologia da Bíblia, palingenesia, acho que essa é a pronúncia correta no grego. Sim. Então é esse processo de restaurar. restauração, ressignificação, é um caminho de volta, é um caminho, e isso não é uma jornada fácil, dependendo do conteúdo, da historicidade, do quão longe aquele sujeito já foi, ou às vezes nem foi tão longe, mas foi severo o processo. Sim. Então o que é importante nós termos em vista é que não é simples, não é fácil, e dói. Muitas vezes você vai levar a pessoa a acessar um lugar de muita dor, de vergonha. É o lugar que ela quer esquecer. Que ela está fugindo. Só que ela não consegue sair dali. Ela não atravessou a ponte. Príncipe das Marés. Sim. Lembra? Vai chorar aqui. Príncipe das Marés. Ela não atravessou a ponte. Exato. Não atravessou a ponte. Ela acha que atravessou, mas não atravessou. Então tudo que ela está vivendo, muitas vezes está sendo, as ações, o que ela está vivendo, é um reflexo disso que ela não quer admitir mais para ela mesma. Legal. Essa pessoa está fugindo disso. Então, tanto na questão do setting terapêutico, claro, e dentro do bojo da fé, do nosso relacionamento, do gabinete, da experiência espiritual, crística, do templo, isso precisa ser muito bem colocado. Nós precisamos entender o contexto da pessoa. Existem pessoas, por exemplo, na igreja, pessoas de diversas naturezas. As histórias são múltiplas. Sim. E quando você vai conhecendo as pessoas, você vai ouvindo histórias que te deixam assim espantados. Eu já ouvi histórias que me fizeram assim perder o sono. Entende? E você olhar para aquela pessoa, para aquele sujeito e dizer, jamais imaginaria que essa pessoa passou por isso. Então, aí você vai começando a entender um pouco o funcionamento da pessoa. Por que muitas vezes a pessoa é assim? Por que ela é muito ansiosa? Por que toda hora ela tem um pezinho ali na depressão? Legal. E para isso, é algo que não nos pode faltar. É empatia. Jamais pode nos faltar. É interesse pelo outro, é o cuidado pelo outro, de maneira honesta, não até na questão profissional de um psicólogo, não guardado pelo setting terapêutico e na relação paciente e terapeuta. Sim. Eu entendo que se não houver interesse de fato pelo outro, não apenas pela questão financeira, no caso do profissional de terapeuta ali, o terapeuta profissional, se não houver realmente um interesse verdadeiro, não vale a pena. O feeling, o sentir, né? E para tocar uma pessoa humana, você tem que ser uma outra pessoa humana. Outra pessoa humana, só uma Foi pessoa Jung, humana Jung toca outra pessoa humana. Que falou sobre isso. E me fala uma coisa, durante esse tempo seu nós estamos terminando já o nosso episódio. Passa rápido, hein? Passa rápido. Esse tempo que você ficou, você já atendeu muita gente. Tem uma ideia de quantas pessoas já atendeu no seu gabinete pastoral? Olha, algumas foram apenas alguns aconselhamentos psicológicos, sempre à luz da Bíblia. Sim. Sempre à luz da Bíblia. Que fique claro que eu sempre aconselho a luz da Bíblia, mas sempre também sem perder de vista a ciência que eu aprendi. Para mim elas não se contradizem, pelo contrário, elas se unem em grande potencial, né? A Bíblia sempre, na minha experiência de fé, ela é sempre a principal, né? O principal recurso que eu tenho, sempre. Então já atendi muitas pessoas, algumas ficaram por algum tempo, pessoas que eu já fiquei 2 anos dentro do gabinete, dentro de um setting terapêutico, mas num ambiente eclesiástico,
Sim. Que pessoas que, claro, você tem que respeitar a ética do convívio, uma série de outras situações, né? Antes até mesmo de ser um ministro, de ser um pastor, eu atendi pessoas assim. Então, já foram muitas pessoas, acho que eu não saberia te dizer não. Algumas foram muito rápido, pessoas que, graças a Deus, vieram numa situação muito difícil e hoje já se formaram. Também. Pessoas que chegaram assim com quadros que eu lembrei os primórdios da psicanálise. Legal. Me lembro de uma paciente que eu atendi que ela não colocava os pés no chão, ela ficava 50 minutos com os pés fora do chão. Fora do chão. Eu tentei ficar 10, deu cãibra. E eu pensava, como ela consegue? E eu ficava às vezes mais de 1 hora com ela ali, e ela naquela situação, até que nós conseguimos fazê-la, porque uma situação tirou os pés dela do chão. Aquela expressão que a gente usa, Sim. Meus pés saíram do chão. E ela tomou isso com muita severidade, e de fato houve uma situação que tirou literalmente os pés dela do chão. Legal. E ela sempre ficava, até que um dia nós conseguimos fazê-la, colocar os pés no chão. Muito bom. E hoje ela tem andado com os pés no chão, Legal. cristã. Legal. Está correndo a sua existência aí logrando êxito, graças a Deus, com os pés no chão, caminhando. Onde fica a sua igreja, pastor? Nossa igreja é a Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, a nossa congregação na qual nós estamos ali dividindo a experiência de fé, de amor, de respeito, né, com o próximo, fica na rua Luiz Abondanza, número 119, em São João Clímaco, ali na região do Ipiranga, Sacomã, próximo a Anchieta, aquela região ali onde nós temos aprendido uns com os outros. Muito bom. Você quer deixar uma mensagem para os nossos ouvintes, né? Sim, eu acho que diante de tudo que nós falamos, respeite quem você é, respeite sua dor, creia em Deus sempre, acredite também em si mesmo, esse processo é importantíssimo. E quando a dor for muito aguda, lembre-se que vocês nunca estarão sozinhos. Deus é sempre uma resposta imediata, é socorro bem presente na hora da nossa angústia. E procurem ajuda, não sofram sozinhos. A vida é boa, a vida pode ser muito boa. O que nós precisamos matar é isso que está tentando nos matar. Nós temos que tentar calar essa voz dentro de nós, porque tem uma vida inteira para nós vivermos. Se estiver doendo muito, procure ajuda. Com certeza você vai conseguir superar. Pessoal, obrigado, mais uma vez obrigado, pastor Huerto, por ter vindo aqui nesse Entre Mentes, podcast Entre Mentes, né? Hoje nossa amiga não está aqui, a Margarete, né? Teve um compromisso, mas estaremos aqui nos próximos episódios, né? Sim. Quero agradecer a todos que nos ouviram, que viram a gente, né? E obrigado e até o próximo episódio do Entre Mentes. Muito obrigado. Obrigado, gente. Tchau, tchau.